3, 2, 1, 0. All engine running. Houston, we've had a problem. A concepção dessa música está muito atrelada à própria criação desse projeto, né? Eu e o Bruno, né, os Brunos, nós passávamos muito tempo na nossa prática, assim, durante a faculdade e tudo mais, e nesse período a gente conversava sempre sobre música, sobre estruturar alguns projetos que a gente tinha, né, tirar do papel algumas coisas, e nesse período a gente pensava, tipo, se tivesse uma banda, como que você ia querer fazer? O Bruno já tinha participado de um projeto anterior, eu nunca tinha participado, e aí eu sempre ficava pensando, não, eu ia querer criar uma estética, fazer isso, algumas coisas que vocês já podem ver ao longo de todo esse período que já teve de banda. E nisso eu tinha escrito várias poesias e como uma forma de aumentar o alcance ali dessa minha arte, eu quis usar um pouco da arte dele e apresentei muitos desses meus poemas. Falei, tem aqui escrito, o que você acha? Dá para transformar em música, mantenho só assim e tudo mais. E desde o primeiro momento ali que eu apresentei, acabou que teve uma musicalidade muito grande ali, nós já conseguimos trabalhar essas músicas desde o primeiro ensaio. Muito interessante que, assim, justo da primeira música que ele apresentou como um poema muito estratificado mesmo, os versos, estrofe, muito poema. Se não sou o que procuro. Pois é, tava assim, proclamático mesmo a situação, só que rendeu super, da primeira vez que a gente tocou, fiz acordes mais básicos ali para render a guia, né, a gente rendeu uma melodia e a gente tocou a música inteira. Toda a letra encaixou em uma melodia espontânea que veio ali no momento. Então, assim, foi muito interessante. Eu nunca tinha participado desse processo de composição fazendo letra dessa forma. E eu mesmo sou mais dessa parte dos riffs, da guitarra. Inclusive, a própria melodia de música eu nunca tinha trabalhado muito. Então, foi uma experiência para mim muito espontânea. A gente fez ali, a música ficou muito massa. Óbvio que a guia começou muito crua, né? Mas... sofrível, todo mundo cantando com vergonha, Nossa, com timidez ali, né? Mas até o backing vocal, o Bruno surgiu com essa ideia ali no meio, então já surgiu bem encorpada a música, né? E a música, que o Bruno falou, ela começou muito atrelada com o início do projeto. Então, no que a gente gravou essa guia, eu falei assim, cara, eu não aguento esperar não. Meu timing é esse aí, já tô pra formar, eu quero fazer acontecer agora. Eu tava num projeto ainda mais inativo, né? Chamei os meninos, falei assim, tô começando um projeto novo, vou juntar uma galera. Já juntei, já mandei mensagem pro Luiz, já mandei guia pra ele, me respondeu no mesmo dia. Já fui atrás do amigo meu produtor também, o Rômulo, e ele mandou mensagem no mesmo dia com orçamento. Semana seguinte a gente já tava gravando a música. Foi ver, porque pra mim eu queria ainda adiar um pouco, trabalhar um pouco mais ali na musicalidade. Era um projeto que era pra ser daqui 1 ano e meio ou 2, acabou sendo em 1 mês. Então, em 1 mês a gente já estava no estúdio, gravando, com tudo formado, foi pensando ali os membros ao longo do caminho e acabou que deu certo aí. Deu para fazer essa música ali bem mais rápido. E que bom que não foi no time que eu tinha proposto, porque senão nada disso teria acontecido. É o seguinte, tudo se deve a isso aqui, ó. Caderninho do Dragon Ball. Eu acho que pela primeira vez da história foi escrito poesias no caderno desse, o que é estritamente proibido em vários países, mas no dia 1º de maio de 2025 eu escrevi algumas poesias e dentre elas tinha essa aqui, ó, que foi a minha poesia de número 37, que o nome na época era Só Me Deixe Para Trás, e basicamente já estava a estrutura dessa música, né, começando ali, nenhuma qualidade alta, não estava, né, faltavam vários ajustes, na verdade, para ficar no resultado final que nós temos hoje ali, principalmente da letra, mas já tinha muito da estrutura dela. Inclusive, não mais, só me deixe para trás. Então, basicamente, nasceu aqui, graças ao Son Goku, ele mesmo. Olha, nós gravamos guitarra pra caralho. Olha. Essa mudança do refrão foi muito importante, cara. Nós mudamos Mudamos completamente. a harmonia, né?
o baixo, né? É verdade, velho. Ela tinha uma harmonia só na música Linear. toda. Apolo 20, não mais. A história dessa música é o seguinte. Eu já conhecia o Bruno e o Vitor, né, de outros projetos. E uma coisa que eu sempre falei com o Bruno era, olha, velho, antes da gente gravar a música, o mais legal é a gente ter um repertório. Então me manda as guias que você tiver, do jeito que for, pra eu poder ouvir e tirar as conclusões, né? Tipo assim, porque se a música funcionar ali na guia, então melhor dos mundos, né? A gente não vai ter que ficar maquiando ela tanto na produção. E aí ele mandou algumas músicas, acho que mandou 5 músicas, se eu não me engano. E aí eu fui ouvindo, né, e tal. E essa música, eu não lembro se foi essa que tava com a gravação paia pra caralho. Mas, primeira coisa, eu fui ouvindo ela, gostei do pré-refrão. Achei interessante a melodia, o que a melodia tava fazendo. Na hora que chegou no refrão, eu falei, não sei se eu gostei tanto. E pulei pra próxima. Tranquilo. Aí foi lá, terminei de ouvir as outras músicas. No que eu terminei de ouvir as outras músicas, eu tô lá assim, não mais, não mais. E aí eu falei, não, acho que essa música tem alguma coisa. Aí eu voltei pra ouvir ela. E aí eu falei, não, essa aqui realmente tem um negócio ali, dá pra gente trabalhar bem nisso. E foi isso aí. E aí depois a gente foi, né, trouxe aqui pro estúdio e fomos trabalhando. E agora ficou esse monstrão aí, Megazord cabuloso. Não mais, só me deixe para trás, não mais, não mais. Geralmente a gente chega aqui e fala, olha, a gente tem que primeiro gravar uma guia da música, que é justamente como é que vai ser a estrutura dela. E a música, né, até então, ela tinha ali essas partes, algumas definidas, que era pré-refrão, refrão e tudo mais, mas precisava de um elemento que fosse um pouco mais marcante, né, então o Bruno, que é o cara dos riffs aí, sugeri pra ele, pra gente tentar colocar um riff, né, na música e tal, alguma coisa assim. E ficamos tentando, né, ele ficou tentando, trouxe algumas ideias, algumas não tão boas, outras já começaram a dar uma clareada ali e tal, só que no momento não tava saindo, né, eu acho que também, tipo assim, foi aquele, apesar, né, de já conhecer, como eu falei, o Bruno e o Vitor, ainda tava aquele clima meio tenso, assim, né, a galera não tava tão à vontade, assim, não sei. E aí a gente foi, né, dando um tempo ali, falei, vamos ouvir algumas referências, perguntei pra eles, né, quais eram as referências que eles imaginavam pra essa música e tal, mas não como que ela iria ficar, né, mais referência no sentido de, tipo, olha, que música que você acha legal, que pode conversar com Não Mais. Então a gente começou a ouvir algumas coisas, e aí depois paramos pra, vamos tentar fazer uma jam aqui. Então começamos a tocar e ficamos ali martelando. E o Bruno ficou lá tentando. E aí saiu o riff. E aí falou, não, esse aí ficou legal, esse aí ficou massa pra caralho. E aí foi a partir desse riff, né, que a gente começou a desenvolver o restante da música. Pode ser parando. Esperou. Mas tá conseguindo fazer junto da voz com esse refrão? Então, eu e o Bruno, a gente tinha um projeto antigo que já foi descontinuado, mas que a gente sempre manteve em contato, né? E aí teve uma vez que ele me chamou pra ir lá na casa dele, a gente foi, eu levei o baixo, eu levei o violão, a gente foi tocando, a gente foi compondo, a gente foi levantando algumas letras, a gente surgiu com vários esboços, né, desses encontros, e alguns muito legais e que a gente ficou bastante empolgado, né? Então a gente foi desenvolvendo isso, trazendo essas composições, e quando a gente foi ver, a gente já estava em estúdio gravando, ao mesmo tempo que a gente estava desembolando e começando um projeto novo, né, que tem aí mais o Bruno e o Luiz, e tudo isso foi muito rápido, mas que foi muito legal, porque a gente está trazendo muito a nossa cara para esse projeto. Então são músicas autorais, e não só a música, né, a gente está com um conceito estético e de identidade visual muito legal que está vindo aí para o projeto da Apolo. Sobre a gravação, igual eu falei, tinha um tempo, né, que a gente tinha um projeto antigo que eu tava meio parado de gravação em si, né, de parar de tocar, nunca parei. Então foi um processo um pouco complexo, né, de readaptar ali aquela rotina de estúdio, né, a ter toda a precisão ali para você poder gravar.
Então, eu já tinha uma ideia na minha cabeça, mas ali no processo de estúdio tudo vai mudando meio que na hora. Às vezes você tem uma ideia genial, às vezes tem que descartar uma ideia que você gostou muito porque não encaixa tão bem ali naquele contexto. Então, o momento ali também de gravação, um momento de composição muito complexo, mas que eu fui readaptando e eu gosto muito. Mas, no final das contas, eu gostei muito do resultado, muito mesmo. E acho que vai mostrar muito bem a nossa cara aí da Apollo. Foi um negócio muito súbito, tudo muito rápido, mas foi muito interessante como tudo aconteceu. Eu conheci o Bruno, a gente se conhecia de uns rolê musical de antes e tal, mas a gente só se trombava de vez em quando e papeava um pouco e tal. Aí teve um show que a gente teve uma oportunidade que a gente cantou junto, e aí a gente tava numa dessas de bastidores papeando assim. Ele falou que tava que ele tinha uma banda antes e que tava com uns projetos novos e que queria voltar a tocar, a compor, só que ele tava precisando de um vocalista e ele queria ver se podia ser interessante, tanto para esse projeto quanto para mim fazer parte. Aí ele me mandou, depois passou-se um tempo, ele me mandou umas músicas. De primeira ele me mandou umas 2 ou 3 só. Ele falou assim, cara, ouve aí e eu não vou mandar tudo de uma vez não, pra não ficar muito e tal, mas ouve aí, vê o que você me fala e tal. E cara, eu tava muito animado quando ele me falou das paradas e eu escutei as primeiras músicas, eu achei muito massa. Aí depois que ele até falou assim, pô, não imaginei que você ia ouvir tão rápido e tal, e daí de cara, você me mandou mais umas 10 músicas. Aí eu falei, pô, esse cara tá querendo trabalhar mesmo, né? Pô, bacana. E eu gostei muito das músicas e tal, e foi no meio dessas músicas que eu tive o primeiro contato com o Não Mais. A gente se trombou, tocou a música a primeira vez, a gente foi ajustando questão de voz, a música foi mudando muito com o tempo, desde a primeira vez que a gente entrou em contato com ela até quando a gente foi gravar no estúdio. E depois disso, cara, aí a banda deslanchou mesmo, foi tudo muito rápido, foi tudo muito súbito, mas foi muito natural, assim. E aí temos. Se não sou o que procurar, me livre da tortura então, não me peça perdão. Se não sou o que procurar, me livre da tortura então, esse amor só me censura. Não mais, só me deixe para trás, não mais.